eu sou Eduardo Lorenzoni, tecnólogo em construção naval, marinheiro fluvial de máquinas e mestre amador. No slide de hoje vamos falar de meteorologia. Isso aqui é um cursinho rápido, né, para quem quer tirar sua habilitação amador de arraio ou motonauta. Meteorologia é o estudo do tempo. Ela vai ver as características para dar uma previsão do tempo para você. O tempo seria o quê? O estudo da atmosfera. A atmosfera é a massa gasosa que envolve a Terra. Temos aqui, troposfera, estratosfera. A atmosfera é a massa gasosa que envolve o planeta Terra. Os elementos meteorológicos das condições físicas dos aspectos da atmosfera é a pressão, temperatura, umidade, os ventos, nuvens, visibilidade, precipitação. Todas essas condições vão apresentar na atmosfera. Aí, através dessas características, né, desses elementos meteorológicos na atmosfera, a gente analisa, a gente faz um estudo desses elementos, desses elementos que apresentarem na atmosfera, e aí sim a gente estuda esses elementos e determina a meteorologia através dessas características para a gente tentar prever o tempo. Pressão atmosfera. A pressão atmosfera a gente mede com um barômetro. A pressão atmosfera é o que? A força exercida pelo peso da atmosfera. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Por que quanto maior a altitude, menor a pressão? A pressão é a força exercida. Então, quanto menor a altitude, a pressão é maior. Quanto maior a altitude, a pressão é menor. Quanto vai subindo, a partir de altas altitudes, a pressão é muito menor. Por quê? Porque ela fica longe do centro da Terra. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. O que seria a temperatura? A temperatura a gente mede através do termômetro. A temperatura é o grau de calor ou frio de algo. Ela é medida como base do congelamento ou ebulição da água. As unidades de medida é o quê? O grau Celsius e os graus Fahrenheit. A água, o seu estado de congelamento, para ela congelar, ela tem que chegar a 100 graus Celsius ou a 32 Fahrenheit. E para ela chegar no seu estado de ebulição, para ela começar a soltar vapores, ela começar a evaporar, ela tem que estar a 100 graus Celsius ou a 212 graus Fahrenheit. TSM é a abreviação para a temperatura da superfície do mar. Quanto menor a temperatura, ou seja, quanto mais frio tiver a superfície do mar, mais fácil a gente vai ter a formação de nevoeiro. E quanto maior a temperatura, ou seja, mais quente, maior a chance de causar temporais ou até mesmo tormentas e furacões. Geralmente ocorre quando a temperatura está acima de 27 graus Celsius. A umidade é o vapor d'água, é a evaporação das águas na superfície, no caso no oceano, rio, lagoas. O que acontece? Os raios solares batem na água, ela vai evaporar, mas muita dessa... A evaporação ela vai causar, mas não vai passar essa temperatura para os outros níveis da água. Ou seja, a partir do momento que ela vai aquecendo a superfície, ela vai evaporando, então dificilmente ela consegue passar essa temperatura para os outros níveis. A umidade diminui com a altitude. Por que ela diminui? A partir do momento que você vai evaporando, que a água vai evaporando, ela fica mais... a temperatura dela é maior, ou seja, ela fica mais densa, ela começa a subir, e aí a partir do momento que ela começa a subir, ela vai se resfriando, ou seja, ela vai perdendo, ela vai deixando de ser vapor e começa a passar a ser gotículas d'água, ou até mesmo, dependendo do local, ela vira esses flocos de gelo. Então a umidade diminui conforme a altitude, conforme vai aumentando. O vento seria o quê? O movimento horizontal do ar. O que causa esse movimento horizontal do ar? A baixa pressão atmosférica. A irradiação aquece o ar,
esse ar sobe, ele se tornando mais leve, mais denso, ele sobe e aí ele causa esses centros convergentes. Ele é o que? Ele aflui o ar das áreas vizinhas por conta daquela pressão, ela aflui esse ar e aí é o que causa os ventos na dimensão. Aí como a gente consegue ver na imagem aí. Nuvens. A nuvem é a condensação do vapor da água na atmosfera. Observação: o resfriamento do ar até 100% da sua umidade relativa. Então, quando ela chega a 100% da sua umidade relativa, ela condensa na formação de nuvens. O nível de condensação, a altitude onde a massa de ar atinge 100%. A temperatura do ponto de orvalho é a temperatura do ar no nível de condensação, ou seja, a temperatura do ar quando ela chega no nível de se condensar, de deixar de ser vapor, ela começa a ser algo sólido, água, temperatura de orvalho, aí que ela faz essas gotículas. Nuvens altas, temos vários tipos de nuvens. Temos a cirrus, que ela geralmente é branca, brancas, esparsas, ela é delicada assim, ó, e fibrosa. Ela tem um aspecto fibroso, ela é construída por cristais de gelo. Então, esse tipo de nuvem aqui, ela é formada por cristais de gelos. Temos as cirrostratus, essa aqui, ó, elas são delgadas e transparentes, ela é meio esbranquiçada, ela é um pouquinho mais espessa. Temos as cirrocúmulos, são essas daqui, ó, elas são delgadas, granuladas e ela tem um aspecto rugoso, quando a umidade e temperatura é muito baixa, aí ela forma essas cirrocúmulos, são as nuvens altas. Temos as nuvens médias, que são altocúmulos, grandes e arredondadas, branca, ela é branca ao cinza escuro, você vai ver a aparência dela. Já essa aqui é composta por gotículas d'água. Temos a altostratus, que são essas aqui, ó, ela é cinza, meio azulada, translúcida, fibrosa e uniforme. Ela é composta por gotículas d'água e cristais de gelo. A altocúmulos composta por água. A altostratus ela já é composta por cristais de gelos também. E aí temos as nuvens baixas, que a stratus, que ela é aqui, ó, podemos ver aqui, ela é baixa, ela tem a cor meio cinzenta e ela é bem uniforme. A altura média de 300 metros, então, da superfície, ela é composta por gotículas d'água. E a factostratus, que é o fragmento da stratus, que é dessa daqui, são fragmentos dessa aqui, ela produz chuva ou neve quando denso. Então, quando eu falar factostratus, são fragmentos da stratus. Ela é a mesma coisa, com altura média, só que ela é um fragmento dessa daqui. Ela produz chuva ou neve quando muito densa. Temos a stratocúmulos, são essas aqui, ó. São baixas, cinzentas e tem aspecto arredondado. Ela é composta por gotas d'água ou grânulos de neve, dependendo da temperatura do local, dependendo do local onde você está. Temos acúmulos, que são camadas de estratocúmulos. Então, são várias camadas da estratocúmulos, uma sobre a outra, e aí aí que é se criado acúmulos. São várias camadas da estratocúmulos, uma sobre a outra. Temos a nimbostratus, são baixas e escuras, são essas aqui, ó, típicas de chuva contínua ou intermitente, nunca em grandes pancadas. É o que geralmente, a gente mais tem aqui, que geralmente quando está chovendo, ela é bem contínua, não tem pancadas de chuva, nada, mas ela mantém aquela chuva contínua, intermitente, não tem pancadas, mas ela não para. Quando o dia fica o tempo todo chuvoso, fica um dia muito chuvoso, chove direto, essas geralmente são a nimbostratus.
E temos a mais perigosa, que é a cumulonimbus. É as nuvens mais altas e responsáveis pelos temporais, tormentas e tempestades. Ela é acompanhada de vento e descarga elétrica, que é essa aqui, ó. Essa é a cumulus nimbus. Você vê que ela engloba todos aqui. Ela que vai causar trovejadas, tempestades. Essa você tem que tomar cuidado quando você estiver navegando. Essa aqui, se você vê algum traço de cumulonimbus, atraca ou sai da água o mais rápido possível, porque é problema, pode causar muito problema se começar a chover e foi por uma nuvem de cumulonimbus. Visibilidade, que é o nevoeiro, a névoa seca, a visibilidade meteorológica, maior distância até o reconhecimento do objeto. Essa visibilidade meteorológica é aquele objeto que você não consegue ver por conta do nevoeiro, da névoa. Fatores que afetam essa visibilidade: a precipitação, no caso chuvas, névoa, nevoeiro, borrifes ou espuma do mar, poeiras, sal, tudo isso afeta a visibilidade de algo quando você está navegando. Como você prevê? Pela temperatura do ar, verificar a temperatura ou a porcentagem. Se a temperatura de orvalho é a mesma que a temperatura da superfície do mar, foi aproximadamente 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, a porcentagem relativa é maior a 95% das condições do nevoeiro. E a precipitação, que é a descida do ar à atmosfera em forma de líquida ou sólida, que no caso pode causar chuva, chuvisco, garoa, neve ou até granizo, dependendo do local onde você está, né? Outras regras práticas para a previsão do tempo. O tempo bom aqui é um beabá para você poder conseguir prever o tempo, ter uma noção do tempo. É até bom guardar isso aqui na embarcação, caso você tenha alguma dúvida do tempo, como que vai ficar. O tempo bom geralmente permanece quando o nevoeiro de verão dissipe-se antes do meio-dia, ou seja, quando você está navegando, você acorda, está de manhã, ainda tem o nevoeiro, mas durante o dia, com o passar do tempo, ele vai se dissipando. As bases das nuvens longo das montanhas aumentam em altura, ou seja, as nuvens vão aumentando sua altitude, as nuvens tendem a diminuir o número de nuvens, o barômetro está constante ou subindo lentamente, o sol poente parece uma bola de fogo ao céu está claro, céu avermelhado no caso do sol, a lua brilha muito e o vento é leve, há forte orvalho ou geada à noite. Então geralmente o tempo vai permanecer bom. O tempo geralmente muda para pior quando a nuvem círrus transforma-se em cirrostratos, abaixam-se e tornam mais espessas, criando uma superfície de céu pedrento, ou seja, começar a perceber esse tipo de mudança, pode ser que geralmente o tempo piore. Nuvens que se movimentam rapidamente aumentam em números e abaixam em altura, então aquela movimentação de nuvens. Nuvens movendo-se em diferentes direções, desencontradamente no céu ou em diferentes alturas. Altocúmulos ou altostratos encurecem o céu e o horizonte a oeste, isso é, as nuvens médias aparecem no horizonte a oeste e o barômetro cai rapidamente. O vento sopra forte de manhã cedo, ou o barômetro cai rapidamente contínuo, ocorre aguaceiro durante a noite, o céu fica avermelhado no nascer do sol, alguma frente fria, o vento do norte ou do nordeste passa a soprar para sul ou sudeste e a temperatura está normal para a época do ano. Então, geralmente, se você ver alguma dessas mudanças, provavelmente o tempo vai mudar para pior. E geralmente, se o tempo está ruim, mas ele vai melhorar se as bases das nuvens aumentam em altura, se o céu encoberto mostra sinais de clareamento, o vento ronda do sul ou do sudeste para o noroeste ou o norte, o barômetro sobe continuamente
e 3 ou 6 horas antes de passar uma frente fria. Aí geralmente o tempo vai melhorar. Pessoal, a parte de meteorologia é bem detalhada, é bem complicada e é muito importante. Isso aí você tem que tomar cuidado, você tem que ver, porque o mau tempo pode causar muito tipo de acidente, ainda mais embarcação de pesca, embarcação pequena, que se você não se atentar com o tempo, você pode sofrer algumas presepadas aí, pode ventar, alturas de onda. Então, antes de pescar ou antes de se divertir, de sair com a sua embarcação, sair com o seu jet ski, com o seu motonauta, vê a previsão do tempo, dá uma olhada no tempo, vê como que tá, porque tem que tomar cuidado. O tempo é muito importante, ele é crucial para você saber aonde você vai navegar, quanto tempo você vai navegar, porque dependendo do porte da sua embarcação, pode te causar muito transtorno, pode até mesmo virar a embarcação, você pode acabar naufragando, enfim. Então, sempre que for planejar uma saída para você navegar, verifica a previsão do tempo. Ah, não consigo previsar o tempo. Olha para o céu, dá uma olhada nessas regrinhas básicas aqui, ó, vê as características dela para você aí sim montar o seu percurso, montar a sua singladura, para você acabar não passando por isso de parece que o tempo tá bom e aí você não se atenta e geralmente ele muda para pior de uma hora para outra, sem você se perder. Então, sempre fica muito atento nessas circunstâncias aqui, ó, no que pode acontecer para o tempo piorar. Beleza? Esse slide aqui, todas as imagens, o que mais detalhado tá na nossa apostila. Então, assiste o vídeo, pausa, dá uma lida na apostila caso você não entendeu. Lá tá muito mais detalhado. E aí, presta atenção porque é muito importante, tá bom? Muito obrigado, viu? Até uma próxima aula aí.